Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui é o professor Josiano. Então, nessa aula de hoje eu quero iniciar compartilhando com vocês o Salmo 23, que fala: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então vamos lá, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o capítulo 6 do livro de vocês, que fala sobre as regiões geoeconômicas, o norte e o sul. Então vamos lá. Então neste capítulo nós vamos estudar a regionalização do mundo com base no critério de desenvolvimento econômico e humano dos países, né? São o norte e o sul geoeconômico, que não devem ser confundidos, né, com norte e sul geográfico, delimitado pela linha do Equador. Vamos estudar também quais são os critérios, né, que permitem avaliar o desempenho da economia de um país e qual é a relação entre a situação econômica e o bem-estar da população. E quais critérios utilizamos para avaliar o bem-estar ou o desenvolvimento humano. Veremos ainda que essa forma de regionalização nos permite compreender melhor as desigualdades internacionais, ok? Então vamos lá. Países ricos e países pobres. Observe o mapa que está aparecendo na tela, que divide o mundo em norte e sul geoeconômico, né? Veja a linha imaginária que está em azul, que faz a curva que inclui dois países do hemisfério sul, que é a Austrália e a Nova Zelândia, né? Que pertence ao norte geoeconômico. Essa linha imaginária que divide o norte e o sul geoeconômico é chamada de limite Brandit, né? Porque foi proposta pela primeira vez em 1980 por uma comissão de estudiosos que, a pedido do Banco Mundial e sob a coordenação do primeiro-ministro da Alemanha Ocidental, né, Willy Brandt, que estudou a questão do desenvolvimento e as desigualdades internacionais. Essa regionalização foi elaborada em 1980, né, e se popularizou com o final da Guerra Fria, né, passando a ser bastante utilizado desde o final do século passado. Considera-se que o norte é constituído pelos países desenvolvidos, pelo menos desde o final do século XIX, né? E o sul por países subdesenvolvidos, né? Ou, em alguns casos, em desenvolvimento. Com o término da Guerra Fria e a disputa entre as áreas de influência dos Estados Unidos e a União Soviética, as organizações internacionais voltaram as suas atenções para a grande desigualdade internacional entre os países do norte e do sul geoeconômico. No norte geoeconômico temos países bastante desenvolvidos, como Japão, Alemanha, Estados Unidos, Suécia, entre outros. Mas existem também países com desenvolvimento mediano, né, como a Grécia, Portugal, Rússia, Albânia e entre outros, né. Já no sul geoeconômico, as disparidades internacionais são maiores, né. Existem países bastante industrializados, né, como a Índia, México, Brasil e principalmente a China. E países extremamente pobres e quase sem industrialização, como Ruanda, Sudão do Sul, Iêmen, entre outros. As diferenças internacionais se aprofundaram com a Revolução Industrial, né, iniciada em meados do século XVIII, embora até recentemente tenha sido o objeto de pouca preocupação devido a dois fatores principais, né? O primeiro, porque até a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos países subdesenvolvidos, especialmente a África e na Ásia, eram colônia das potências europeias, né? Como as metrópoles dizia estar modernizando as suas colônias, não admitiram o uso do termo, né, desenvolvimento ou divisão do mundo em países ricos e países pobres, né? Principalmente porque as colônias eram os países independentes, né? Segundo, porque após o final dessa guerra, né, o mundo ficou sobre a perspectiva de uma guerra catastrófica entre Estados Unidos e União Soviética, né, que disputavam, né, a hegemonia
Mundial, né, que seria a Guerra Fria. Então vamos lá, como medir o desenvolvimento? Então existem diversos critérios, né, que podem ser empregados para calcular o grau de desenvolvimento econômico e social de um país, né, ou uma cidade. Mas é preciso diferenciar o desenvolvimento ou o crescimento econômico do desenvolvimento humano ou social, né? Primeiro, significa o aumento da produção econômica, né, do produto interno bruto, ou seja, do PIB, e da produção de bens e serviços, né, a renda média das pessoas e a renda per capita. O desenvolvimento social ou humano diz respeito principalmente à melhoria da qualidade de vida da população, por meio do aumento da expectativa de vida, da escolaridade, da distribuição de renda, do acesso à saúde, à educação, à água tratada e etc. Com isso, o crescimento econômico é uma condição necessária para que haja o desenvolvimento humano. Indicadores econômicos. Os indicadores econômicos utilizados para medir o desenvolvimento econômico são o PIB, né, que é o valor de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano, né, ou meses, ou até mesmo semestre, né, e a renda média da população ou a renda per capita. Observe o quadro que está aparecendo aí na tela, que apresenta dados econômicos de alguns países do norte e sul geoeconômico. Note que a economia norte-americana em 2017 representava um total de superior a 19 trilhões de dólares, né? Enquanto a Guiana teve seu PIB cerca de 3,6 bilhões, né? E a Mauritânia de 5 milhões de dólares. O crescimento ou expansão econômica de um país é outro fator importante para medir o seu desenvolvimento. Olha só, os países com maior economia do mundo são os Estados Unidos, né, com o valor do PIB cerca de 19,3 trilhões de dólares, né, em 2017, e a China, que atingiu a cifra dos 12,2 trilhões de dólares desse mesmo ano. Mas, em contrapartida, né, há países cuja produção econômica anuais nem sequer atingiu 1 bilhão de dólares, né? Às vezes até menos de que 100 milhões. Somente a produção econômica, isto é, o valor do PIB, não revela as condições de vida de uma população, né? Muitos países têm um PIB pequeno e uma população extremamente reduzida, né? Resultado daí de uma média muitas vezes maior do que os países, né? Como a Índia ou até a China, que possui uma população gigantesca, né? A distribuição social da renda, né, é um dos indicadores usado para avaliar o desenvolvimento social de uma nação, né? E é a distribuição social da renda. A renda média é apenas uma abstração, né? Uma situação hipotética, né? Na verdade, é uma parcela da população que tem uma renda maior e outra parte dispõe de rendimentos mais baixos, né? Então, isso significa que é importante conhecer como a renda nacional está distribuída entre os habitantes do país, né? Já que a renda mal distribuída vai resultar em riqueza para uma minoria e uma grande pobreza na maioria da população. Uma diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos é que nos países desenvolvidos, em geral, a distribuição social de renda nacional é bem mais equilibrada, com desigualdade não muito acentuada. Já nos países subdesenvolvidos, geralmente existe maior concentração de renda nas mãos de uma pequena parcela da população. E isso é um problema, porque já que nesse país a renda per capita é inferior aos dos países desenvolvidos, né? Então vamos lá. A expectativa de vida, né? A expectativa de vida ou esperança de vida, né, é a estimativa do número médio de anos, né, que espera que um grupo de indivíduos nascidos em um determinado ano viva, né?
se mantidas as condições especiais, ambientais e médicos hospitalares da sociedade, né? Que essas condições são expressas por taxas de mortalidade, né? Condições de atendimento médico hospitalar, campanhas de vacinação, qualidade da água, né, consumida, né, da educação, o índice de criminalidade, poluição, entre outros. Assim, quando essas condições melhoram, há um aumento na expectativa de vida das pessoas. Então, observa a imagem que está aparecendo na tela. Em alguns países como Japão, Suécia, Canadá, a expectativa de vida de um nascido em 2017 é de 83 anos, né? Enquanto nos países pobres, né, como Serra Leoa, Zâmbia, Chad ou Nigéria, né, a expectativa de vida é de apenas 55 anos ou até menos, ok? Então, pessoal, para finalizar a aula, peço que vocês façam o teste de ação da página 119 e o teste de ação da página 122. Então, qualquer dúvida com relação ao conteúdo, com relação às atividades, eu vou estar de plantão no período da aula, tanto na plataforma quanto aqui pelo WhatsApp. Vocês podem me mandar mensagem aqui no grupo, ok? Então, até a próxima aula.